Bom dia, família Canção Nova! Que bom encontrar você logo pela manhã, nesse dia lindo de sol aqui em Cachoeira Paulista. Hoje o dia promete, não vai aliviar para ninguém não. Bastante sol, graças a Deus, alegrando o nosso dia. E eu quero ir até a sua casa, até o seu trabalho, onde quer que você esteja, com essa alegria também que esse sol, que essa luz traz aqui em Cachoeira Paulista. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, você que está pela rede de rádios Canção Nova, pela TV no nosso YouTube, TV Canção Nova ao vivo, para você também que está nos acompanhando pela TV Canção Nova e pelo CN Plus. Você é sempre muito bem-vindo ao Sorrindo para a Vida. Aqui nós iniciamos o nosso dia com o propósito de sorrir, mesmo diante de todas as dificuldades, como a frase do Padre Jonas dizia ontem: o problema é meu, mas a cara é do outro. Hoje eu estou vivendo um dia de luto, minha prima faleceu, que eu pedi tantas orações, a Camila Giovana, o Senhor a recolheu ontem às 18 horas e 11 minutos. Peço a oração de vocês, por ela, por toda a minha família, especialmente pela mãe dela, a Diana Borges, que está sofrendo muito a dor da perda da única filha que ela tinha. Mas nós sabemos que Deus tem um propósito com tudo. E também para você entender que nós sofremos as nossas dores, mas a nossa cara é do outro. Porque nós precisamos ter a coragem de dizer sim àquilo que Deus nos chama, àquilo que Deus nos propõe a cada dia. Então, digo a você, se você hoje tem alguma dor, se você hoje tem algum sofrimento, e é muito provável que sim, nessa vida difícil, a gente não está passando por alguma dor, não é? Por alguma provação, por alguma dificuldade, sempre sorria para a vida. Porque Deus, Ele está no meio de nós. E como diz o livro do Márcio Mendes, que vai ser o nosso itinerário da Quaresma esse ano, nós estamos na presença do Deus vivo. Cada vez mais nós queremos nos colocar na presença do Deus vivo. E é na presença dEle que nós entregamos tudo aquilo que nós vivemos, confiando em dias melhores, em dias onde o Senhor mesmo irá realizar a vontade dEle. Porque a vontade dEle é a melhor realização na nossa vida. Graças a Deus nós temos uma cantora da Canção Nova aqui, ministra de música, Bruna Marta. Bruna, seja bem-vinda. Com você é a minha primeira vez. Bom dia, minha irmã. Bom dia, Flávia, bom dia, Sapo, família Canção Nova. Que alegria estarmos juntos, para sorrirmos para a vida. Deus nos dá este dia com essa grande oportunidade de recomeçarmos, de retomarmos a nossa vida com Ele, a nossa vida com os irmãos, a nossa vida. Retomemos a nossa vida em Deus. Que alegria estarmos juntos. Uma alegria mesmo. Sapo, bom dia. Bom dia. Hoje não precisa se preocupar, né? Para fazer de segunda voz, nem tentar ajudar o cantor, que hoje a gente não precisa, graças a Deus. Hoje seu trabalho está tranquilo aqui. Hoje eu estou tranquilo. Maravilha. Bom dia, família Canção Nova. Tamo junto. Dá para tomar um cafezinho. Comer um pãozinho? Pãozinho está aqui. Bom dia, Flávia querida. Bom dia, Elisângela, Bruna, Sapo. Bom dia, família Canção Nova. Que bom chegar na sua casa, na sua vida, tomar um café com você, viajar com você, viver com você esta sexta-feira, esse dia 9 de janeiro. É o 9º dia deste ano que nós temos a graça de olhar e dizer: bendito seja Deus, seja no luto, seja nas conquistas, seja em quais forem as situações, em tudo Deus seja louvado. E que você também tenha a resposta de louvor para a sua vida, o louvor como a primeira resposta frente às situações. Com certeza, no dia de ontem, com a notícia que a Elisa recebeu da sua família, ela deve ter disso, ela deve ter no seu coração: louvado e bendito a Deus, né, pela graça da vida, o tempo que ela viveu, claro, entre lágrimas, porque o louvor ele não é sempre dado em meio a sorrisos, né, Elisa? O maior louvor, o louvor que se dá ao pé da cruz, é o louvor que mais agrada o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você também receba essa graça. E Elisa, hoje eu tenho muitas coisas boas para partilhar com o povo de Deus, muitos testemunhos, muitas histórias de vida que você também é convidado a viver conosco. Mas antes de dar o primeiro testemunho, eu quero fazer um convite para o povo de São José dos Campos, porque segunda-feira estou chegando na missão de São José dos Campos, Rádio Canção Nova do Grande Vale, 95.9, a nossa sintonia, 95.9, e nós teremos o primeiro evento lá, que será um Cerco de Jericó, do dia 26 de janeiro a 1º
de fevereiro, nós teremos o nosso primeiro evento da Casa de Missão de São José dos Campos. Você é convidado a estar conosco. A Casa de Missão fica ali em frente à rodoviária, na rua Itororó. É só você chegar ali, em frente à rodoviária está a Casa de Missão. E acompanhando as nossas redes sociais, Rádio Canção Nova, SJC, você terá todas as informações. Padre Chicão, Padre Edson, presenças confirmadas e muitos outros lá no nosso Instagram. E olha, Elisa, tem uma história muito bonita, que é de uma senhora que está aqui. Ela chegou, deixou a cartinha e pediu para nós lermos. E ela disse assim: bancada linda, bom dia, sorrindo para a vida. Bom dia! E ela diz: eu sou de Rio Claro, Estevão, São Paulo, e ela hoje partilha o testemunho dizendo aqui: estou aqui, meu nome é Zelinda Maria, Dolinda, acho que é assim que se chama, que é o apelido dela. Deus abençoe todos os missionários da Canção Nova. E ela vai relatando a história dela. No dia 7 de fevereiro de 2007, o meu filho Rogério, de 32 anos, se suicidou. A dor sem nome, como diz o diácono Nelson Correia, ela diz, estava no meu coração. Recebi, naquela época ainda, cassetes do Padre Léo. E aí eu conheci a Canção Nova. E eu comecei a assistir a TV Canção Nova. Me tornei sócia no ano seguinte. Vim na Canção Nova no Rebanhão, fui batizada no Espírito Santo. E aí a Canção Nova começou a fazer parte da minha história. E com as suas palavras ela diz assim: obrigado, Canção Nova. Essa obra é de Deus. Hoje, já com 72 anos, eu continuo firme nesta obra. E digo a todos os meus irmãos. E digo a todos os meus irmãos e a vocês. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Dona Diolinda, muito obrigada pelo testemunho da senhora de perseverança, de superar a dor e de ter a Canção Nova como esse consolo. Você também pode participar conosco aqui pelas nossas redes sociais, mandar o seu testemunho de agora ou de tempos vindouros. sorrindopravida@cançãonova.com no nosso e-mail, ou então também sorrindopravida CN é o nosso Instagram, @sorrindopravida_CN. Meu último recadinho aqui, bem rapidinho, Elisa, gente, nós ainda estamos sem o nosso tablet. Se você puder doar um tablet para o Sorrindo para a Vida, nós estamos aceitando esta doação. O nosso tablet, ele não quis mais funcionar e nós estamos aqui humildemente estendendo a mão e dizendo: se você tem uma loja de eletrônicos ou se você quer ser esse parceiro da evangelização, concretamente, faça contato conosco pelo Instagram, Sorrindo para a Vida CN, aí no nosso direct, ou mande um e-mail. Também você pode mandar uma encomenda aqui aos cuidados de Sorrindo para a Vida. O endereço para você mandar o tablet está aí na tela, é só você copiar bem facinho, assim você vai também ajudar a Canção Nova. É isso mesmo, mais uma vez eu quero reforçar, a nossa necessidade de um tablet. Nós precisamos de um, não, precisamos mais de um. Mas, se você puder nos ajudar, eu disse ontem que o Padre Jonas sempre nos ensinou assim: aquilo que sobra na nossa casa está faltando na casa de alguém. Então, se você tem um tablet em boas condições, de repente você não usa mais. Se você tem uma loja de eletrônicos que pode estar doando para nós aqui, nós agradecemos imensamente. Você vai estar contribuindo com a evangelização. Tenha certeza disso. Então ajude a Canção Nova a evangelizar doando um tablet. E agora, gente, eu quero cumprimentar, que para mim é uma grande honra estar com ele aqui, o nosso querido Padre Adriano Zandona. Bom dia, Elisângela. Ficou muito bem de azul, hein? Esse é o meu tom preferido de azul. Para combinar bonito com o seu olho, Padre. Muito bonito. Bom dia a todos. Olha, eu estou aqui desde as 6 da manhã esperando, gente. O povo todo... Chega. Bom dia, Sapo, bom dia, Bruna, bom dia, Flávia, todo mundo que nos acompanha pela TV Canção Nova. Olha, quero começar mandando um abraço para o povo lá de Martins, no Rio Grande do Norte. Eu estive lá nessa terça-feira, na cidade do Emanuel Estênio. Estivemos lá num momento lindo de evangelização, de música, de oração. Foi muito bonito, povo muito querido lá do interior do Nordeste. Minha primeira vez no interior do Nordeste, nunca tinha ido. Foi muito bom. Então, um abraço a você que esteve presente. E olha, quero partilhar já a palavra de hoje. Eu quero fazer
responder já a dúvida da nossa produtora, respondendo a todos. O versículo é C. O que quer dizer que o versículo é C? É a terceira e última parte do versículo. Então, Colossenses, capítulo 3, versículo 15C. Na verdade, é uma frasezinha bem pequena e você vai ver o quanto que a gente vai tirar dessa frase, muito especial. Colossenses, capítulo 3, versículo 15C. Então, já anota aí, daqui a pouquinho nós vamos refletir. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração nesse dia, que Ele vai dar direção para a sua vida. Você que já acordou com a mente agitada aí, pensando em 15 coisas ao mesmo tempo. Acalma esse coração, centra, olha a palavra, o verbo que o padre está usando, centra sua mente em Deus, seu coração em Deus. Ele cuida de você e Ele vai te dar uma orientação muito concreta para a sua vida hoje. Esteja atento. E para bem começar o nosso dia, eu quero também oferecer um cafezinho para o pessoal aqui da bancada. Quem aceita café? Você aceita, Eu Sá? aceito na minha xícara de Guadalupe. Ah, que lindo, gente. É mesmo. Nós temos que mostrar aqui, ó, a xícara O sapo nova. toca bem com café ou sem café, mas com café ele produz mais. Inclusive, ainda está na loja, tá na Semana Gratidão, com frete grátis, lá no nosso site, adquirindo produtos de evangelização. Pode adquirir o livro Na Presença do Deus Vivo e também essa caneca linda, linda, linda. Os Uma produtos xícara, né? Adriano. Que é um pouco Adquirindo o menor livro, de então Guadalupe ganha café aqui, ó. também? Como é que é? Maravilhosa. Enquanto... Faz essa propaganda direito, né, pai? Hein? Como é que é? Adquirindo o livro ganha café também? Ou adquirindo café, ganha o livro. É, as Não, duas você adquire as duas coisas e ajuda na evangelização. Pronto. Você aí, lê o beleza, livro linda. tomando um café, pronto, resolvido. Isso mesmo, mas eu quero trazer a frase do dia aqui para vocês. Enquanto isso, eu vou servindo café aqui para o pessoal. A frase do dia sempre é um norte para a nossa vida, um norte que nos ajuda muito. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Ontem, várias pessoas me disseram que printa a imagem aí e coloca no status. Que bom, né? Ela faz uma experiência com a frase e ajuda tantas outras pessoas a fazerem também. Hoje a nossa frase é: a nossa única dívida é amar e evangelizar. A nossa única dívida é amar Uau. e evangelizar. Padre forte. Jonas Abib. Linda frase. Olha que linda, padre. A nossa única dívida é amar e evangelizar. Gente, evangelizar eu acho fácil. Mas amar, eu vou ser muito honesta, ele exige. Porque amar não é amar quem eu gosto. Fácil amar o padre Adriano, a Flávia, enfim, esse pessoal aqui é fácil. Mas quando nós convivemos com a pessoa, quando nós trabalhamos, quando nós estamos tendo que lidar com alguém que é muito diferente das minhas ideias, dos meus costumes, gente, que desafio é amar essa pessoa. Então, lembre-se dessa frase: a minha dívida e a sua dívida é amar e evangelizar a cada dia. E eu quero também, nessa hora já, pedir para a Bruna trazer uma canção bem linda aí pra gente. Tão linda quanto esse dia de hoje. Acho que dá para vocês perceberem aqui atrás como o sol está lindo, como o dia está maravilhoso. Vai ficar mais lindo ainda na voz da Bruna agora. Elisângela, posso aproveitar antes da Bruna começar a cantar para fazer um convite especial? Conversava até com a Valdênia ontem, ela falou: padre, não esquece. Então, a Valdênia hoje trabalha com as nossas peregrinações, né? Aqui na Canção Nova, eu quero convidar você para nós peregrinarmos juntos. E lembrando que as peregrinações são momentos fortes de encontro com Deus. Quantos testemunhos de conversões, de transformações acontecem nas peregrinações. E é uma forma também de ajudar diretamente o projeto Dai-me Almas. Então, eu quero convidar você, ano que vem eu vou conduzir uma peregrinação inédita sim, que a gente não costuma fazer, que é nós vamos conhecer as histórias dos santos, dos mártires do Oriente, isso mesmo, peregrinação que vai para o Japão, que vai para Singapura, vai ser muito especial, vai ter, claro, o itinerário cultural, mas também nós vamos ter essa oportunidade de conhecer a história dos evangelizadores dessas regiões, né? São Francisco de Xavier, que evangelizou o Oriente, então vai ser muito legal e vai ter muita cultura, muita coisa linda também. Vamos eu e o Orlando Júnior, nós vamos em maio, logo após o Dia das Mães, tá? Para você que é mãe não ficar aí sem o carinho do seu filho, sem o abraço, sem almoçar com seu filho, né? Com a sua filha. Então, em maio deste ano 2026, Japão e Singapura com a Obra de Maria, só entrar em contato do 0 operadora 12 3186 2055 para você fechar esse pacote ajudando a Canção Nova. Eu vou como diretor espiritual, presidindo as missas todos os dias, atendendo o povo, junto com o povo, com você, né? Vai ser lindo demais. E olha, eu costumo sempre dizer, como eu conversava com a Valdênia ontem, que eu tenho uma peculiaridade, eu não estou tentando não fazer peregrinações muito grandes, que é muito ruim. Eu já conduzi vários grupos de cuidar das pessoas, então está quase fechando. Se você tem interesse, entre em contato com a Obra de Maria o quanto antes, que chegando o número, né, de 30 e poucas pessoas, eu vou pedir para a Obra de Maria já fechar. Então vamos peregrinar junto, vai ser muito especial.
Antes da música, mais um recadinho. Nossa foto já está lá no nosso Instagram, @sorrindopravida_cn. Você já pode comentar, mandar ali o seu testemunho, falar conosco, tá certo? Nós queremos ver a sua mensagem lá na nossa foto. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele venha sobre nós, nos dando toda essa força, essa graça que nós precisamos para o dia de hoje. Vem, Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Peça isso. Vem, Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Os nossos corações, envia, Senhor. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Peça sobre a sua família, enviai, enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. E é isso que nós pedimos nesta manhã, Espírito Santo. Envia sobre nós a tua graça, a tua força. Envia sobre nós, Espírito Santo, tudo aquilo que nós necessitamos para viver bem este dia. Essa graça atual, Espírito Santo, de coragem, de ousadia, de intrepidez, de força, de ânimo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós somos dependentes de Ti. E nós reconhecemos a Tua força sobre nós. Nós reconhecemos que Tu és muito mais forte do que nós. Por isso, na nossa fraqueza, nós pedimos, envia sobre nós essa força, Espírito Santo. Porque com o Senhor nós conseguimos. Com o Senhor nós vamos mais longe. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Enviai, peça, cante. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Abra agora a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 15, a parte C, que é a última parte do versículo, que diz somente isso: e sede agradecidos. Eu vou ler mais uma vez. E sede agradecidos, em outras traduções, e sede gratos, né? Sejam gratos. É somente a última partezinha do versículo. Você vai ver quantas coisas a gente vai poder tirar disso aqui. Eu vou estar no programa semana que vem toda, e eu até confesso que eu não sei se eu termino hoje, de tão profundo que tantas coisas profundas a gente pode tirar desse versículo. E semana que vem, se eu não conseguir terminar hoje, segunda eu termino. Veja bem, o verbo está flexionado, quando você pega o texto original do grego, no modo imperativo, né? Então não é uma sugestão da palavra de Deus. É, de fato, uma direção concreta, não abstrata. Sede agradecidos. Sejam gratos. Claro que muitas coisas aqui vêm antes disso. O capítulo 3 é um capítulo que fala da vida nova em Cristo, fala sobre buscar as coisas do alto. Muitas coisas bonitas e profundas a gente pode aurir disso aqui, tirar disso aqui. Todavia, essa última parte do versículo 15, ela como que sintetiza tudo que vem antes, dizendo: sejam gratos, sede gratos, sede agradecidos. E o que a palavra de Deus está nos revelando nas entrelinhas aqui?
A gratidão e o louvor, na verdade, são uma arma poderosa no nosso combate de cada dia. No combate contra a tentação, no combate contra a amargura, no combate contra o pessimismo, no combate contra as coisas difíceis que nós estamos vendo, né? Às vezes a gente fala de pessoas que têm a tendência a serem negativas e se amargarem, mas muitas vezes essas pessoas, humanamente falando, elas estão encontrando motivos para isso. Humanamente falando, tá? Entenda bem o que o padre está dizendo. As pessoas olham, a pessoa olha ao seu redor e contempla e vê coisas difíceis e vê resultados ali, sabe, ingratos, indesejados na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu casamento. Todavia a palavra está dizendo, sede agradecidos. É uma ordem de Deus para mim e para você nesse dia. Por quê? Porque a gratidão, ela blinda o nosso coração, sabe? Da negatividade, da amargura, ela blinda o nosso coração da voz da tentação, que consciente ou inconscientemente sempre está sugerindo coisas para nós, né? O diabo não age diretamente nos seus pensamentos, né? Ele não tem essa permissão divina, mas ele está sempre sussurrando coisas, sugestões, né? Não, você não é bom o bastante, não, você não é suficiente para isso, não, as pessoas não te amam, você não vai conseguir, a sua irmã é feliz e você não é, tal pessoa consegue pagar e você não consegue. Então a tentação vai vindo e vai minando a alegria do nosso coração, a esperança, a fé, mas a gratidão é um escudo que faz você olhar para as obras de Deus, que faz você olhar para a ação de Deus e não para a ação do mal, né? Porque a linguagem da murmuração, eu vou falar sobre isso ao longo da pregação, como dizia o Padre Léo, é um louvor ao encardido, né, ao demônio. Porque quando você só reclama, murmura, você fixa os seus olhos no que é ruim. Você escolhe contemplar a obra do mal, o que está faltando, né? E como diz aquele provérbio, quem só vê o que falta, na falta fica, né? Se você só olha o que falta, você só fica com aquilo. Se você só olha para esse copo aqui, ó, e vê que está faltando um pouquinho, dá um close aqui para mim, filho. Se você vê que está faltando um pouquinho, o padre bebeu, já vou acabar com o resto. Mas se você vê só isso que está faltando, olha só, você deixa de ver o tanto de água que tem, porque, não sei se dá para ver, tem 60%, 65% do copo. Eu vou levantar um pouquinho, abre um pouquinho para mim, amado. Tem 65% do copo com água, né? Se não mais, talvez 70%. Mas se você só olha o que está faltando da água, você corre o risco, obrigado, querido, de justamente ficar preso nisso, né? Ficar preso no que está faltando. Então, sede agradecidos. A gratidão gera bênçãos. A reclamação gera também o contrário, maldição. Isso é bíblico, é só você olhar a história do povo no deserto, né? Livro do Êxodo. A gratidão é a linguagem dos vitoriosos, é daqueles que querem combater e vencer com Cristo. Que a gratidão, que o ser grato, que o ser uma pessoa de louvor, seja um plano de vida para mim e para você nesse ano que se inicia. Não seja somente um sentimento, mas uma atitude. Porque ser grato não é um sentimento, eu estou sentindo vontade de ser grato. Não, muitas vezes você não sentirá vontade de ser grato. Mas você precisa ter a atitude de ser grato, de ser uma pessoa de louvor. A gratidão, biblicamente, vamos fazer uma análise bíblica. Ela é, antes de tudo, biblicamente falando, uma resposta de fé. É reconhecer que tudo é dom. E é reconhecer que tudo vem do doador, com D maiúsculo, que é Deus, né? Gratidão no Antigo Testamento era a palavra do hebraico todá, né? Que significava ação de graças, louvor reconhecido, e era também a palavra iadar, que significava confessar a grandeza de Deus. O que é gratidão? Iadar, do hebraico, confessar em tudo a grandeza de Deus. Eu estou vendo ali uma situação difícil, meu filho doente, essa conta que eu não consegui pagar, janeiro, meu Deus do céu, PVA e PTU, coisa que você nem imagina, né, que aparece aí para você pagar. Você já gastou o 13º nas festas do Natal, né? E agora está aí preocupado. Mas olha, como a palavra está dizendo, iadar, gratidão é você mesmo nas dificuldades, está brincando, óbvio, você ver a grandeza de Deus que se manifesta. Não é você louvar o mal pelo mal, agradecer pelo mal, não. É você olhar para o mal, mas tendo a consciência de que Deus é tão grande que Ele pode tirar até mesmo do mal um bem maior.
como dizia Santo Agostinho. Ele não permitiria certos males se desses males ele não pudesse tirar bens maiores, né? Lições, conversão, salvação, né? Então, é justamente confessar a grandeza de Deus. Isso é ser grato. E no Novo Testamento, o que é ser grato? Qual que é a palavra gratidão no Novo Testamento? Gente, eucharistein, de onde vem a palavra eucaristia. Eucaristós, né? Eucharistos. O que é ser grato? É viver, a Eucaristia quer dizer ação de graças, né? do grego. Então, é viver em ação de graças. É viver fazendo da vida uma Eucaristia, né? No Novo Testamento, eu preciso fazer da minha vida uma Eucaristia, uma ação de graças. Apesar, independente do que aconteça, eu preciso ser uma pessoa que olha para o que Deus está fazendo e que agradece por tudo que está acontecendo. Porque, olha, até naquilo que é ruim, se não fosse Deus, seria pior. Tenha certeza. Padre, mas eu perdi aquela pessoa. Sim, mas Deus te deu força para você lidar com isso. Deus está te dando sabedoria. Padre, mas eu entrei em depressão. Talvez a depressão, pelo seu estilo de vida, fosse uma coisa que iria acontecer, ou pelas suas características genéticas, não é? Ansiedade. Isso iria acontecer. Então não é uma punição de Deus, mas com Deus você está mais forte para enfrentar isso. Você está mais consciente para lidar com isso. Então isso já é um livramento, isso já é uma ação de Deus. Até no que é ruim, a gente tem que enxergar que Deus está agindo, senão seria pior. Pode ter certeza, né? Seria muito pior. Então, a gente precisa ter esse olhar grato, eucarístico para tudo. E olha, a gratidão é prova de uma fé madura. É uma prova de quem reconhece que tudo é dom. E quem reconhece que tudo vem desse grande doador, como eu disse. Sem gratidão não existe fé madura. A pessoa que vive reclamando ou fixada no negativo, ela não consegue amadurecer na fé. Porque veja bem, exemplos básicos a gente vê na Bíblia, né? Não precisa abrir, mas a gente vê a história de Paulo e Silas na prisão, né? Gente, Paulo e Silas, lá nos Atos dos Apóstolos, a partir do 16, a gente vê que eles estavam fazendo bem, eles estavam evangelizando, eles estavam pregando, eles estavam curando, libertaram lá uma menina que estava possuída por um espírito de adivinhação. Só que por fazerem todo esse bem, eles foram presos e colocados no fundo do fundo da cadeia. Era um antigo calabouço, onde era escuro, meio úmido no chão, né? Não se via luz nenhuma. Presos numa madeira que tinha na época, né? Que se prendia, era o jeito dos romanos punirem os piores presos ali, né? Os mais perigosos. E ali, desanimados, frustrados, humanamente falando, né? Eles tinham motivo para frustração. Pô, fizemos o bem o dia inteiro. E olha o que a gente recebeu. Curamos essas pessoas, anunciamos a verdade. Curamos em nome de Cristo, né? Anunciamos a verdade. Olha só onde a gente veio parar, né? No pior dos piores lugares desse calabouço. Mas o que a palavra diz? No livro dos Atos dos Apóstolos. À meia-noite eles cantavam louvores na prisão, né? E os presos os ouviam cantando louvores, se entretinham ali, né? E o que aconteceu? Deus enviou o seu anjo, porque eles estavam ali cantando louvores. E houve um grande terremoto, as portas da cadeia se abriram, as correntes deles se soltaram. E você acha que eles saíram correndo, tão aliviados? Não. Eles saíram lá na frente, viram que o carcereiro ia se matar, porque naquela época, se o carcereiro perdesse, né, deixasse os presos se perderem, ele teria uma punição muito severa. Então ele achou melhor ele próprio se matar, olha só. E Paulo lá de dentro gritou, não faz mal nenhum a você não, nós estamos todos aqui. E sabe o que o carcereiro disse na hora para Paulo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? E diz o livro dos Atos dos Apóstolos, que Paulo naquele momento anunciou Jesus para aquele homem. Naquele momento aquele homem foi para casa, o carcereiro, acordou a mulher, pediu para a mulher, faz um almoço aí, uma janta, sei lá, alguma comida para nós. Todos comeram juntos e foram batizados. Naquele momento, olha só, quanta bênção a gratidão. Um pagão foi batizado, né, por Paulo e Silas, desculpa. Olha as bênçãos que a gratidão traz. Olha as portas que a gratidão abre. Olha, eu te faço uma pergunta básica. Se você pudesse dar uma oportunidade para alguém, ou se talvez você é um grande patrão de uma empresa, ou se você tivesse uma empresa, quem você contrataria? Uma pessoa cheia de esperança, louvor, gratidão, ou uma pessoa que fica reclamando de tudo? Já chega na sua empresa e fala, o café está frio. Mas é 11 horas, meu amigo. O café foi feito às 6, né?
Não é o nosso caso aqui não, tá? O café tá quente, né, Flávia? Tá? Então tá bom. Não sentimos a firmeza não, né? No concordamento É que ele aqui. estava com a xícara no ato. Sim, você não quis balançar a cabeça, entendi, saiu bem. Enfim, você contrataria quem? Uma pessoa que está reclamando, que já chega reclamando, vendo que está ruim na empresa, ou você contrataria uma pessoa boa? Uma pessoa grata, uma pessoa de esperança, uma pessoa positiva? Claro que você contrataria uma pessoa grata, porque, nossa, uma pessoa ingrata, uma pessoa amarga, ela atrai uma nuvem escura para onde ela vai, né? Por quê? Porque contagia, gente. A gratidão contagia e a ingratidão, a amargura também contagia o ambiente, infelizmente. E é provado cientificamente, o ser humano é altamente influenciável, né? Nós somos influenciáveis, né? Então, a gratidão ela vai abrir portas até de um emprego, de coisas que você nem imagina, né? Então, continuando, São Basílio Magno dizia que a ingratidão, apaga a memória dos benefícios de Deus. Quando você é ingrato, na sua mente é apagada a memória dos benefícios de Deus. Mas a ação de graças conserva a alegria e a humildade na alma, dizia São Basílio Magno, doutor da igreja. Veja bem, a ingratidão apaga a memória dos benefícios de Deus. Então a gratidão, biblicamente falando, ela está ligada à anamnese, né? À memória dos benefícios de Deus. A gente precisa fazer memória dos benefícios de Deus na nossa vida. Tanto que eu já preguei isso aqui muitas vezes e repito, um dos verbos que mais aparece em todo o Antigo Testamento, você sabe qual é? Sobretudo na lei, no Pentateuco. Lembra Israel. Lembra, Israel, lembra que o Senhor te tirou do Egito, lembra que o Senhor fez maravilhas, lembra que o Senhor não deixou o faraó te matar, lembra que o Senhor fez as pragas, as 10 pragas, as 10 maravilhas lá do Egito para libertar vocês com mão forte, lembra que o Senhor lhe deu a terra que vocês moram, lembra que o Senhor vos livrou das mãos dos inimigos, né? Então, a ingratidão nasce do esquecimento. E você vê que Israel lá no deserto, em Deuteronômio 8, em número 11, a gente vê, números 11, que Israel começou a murmurar justamente quando ele esqueceu. Quando o povo de Israel, né, esqueceu. Quando eles esqueceram de que Deus lhes dava o maná, de dia e de noite, a carne, né, toda a tarde, o maná e a carne. Quando eles esqueceram do que Deus fizera no Egito. Quando eles esqueceram da aliança Abraão, Isaac, Jacó, eles caíram na murmuração. E com certeza você já ouviu essa palavra murmuração, né? Mas você sabe o que quer dizer a palavra murmuração? Isso aqui é muito importante. Murmuração, etimologicamente, vem da palavra murmurare, murmurationes do latim, que vem justamente da palavra murmur, que era o som do mar, né? Era o som do mar. Eles ouviram o som que fazia mur na época, né? E criaram essa palavra. E o que significa? Que significa falar baixo. Resmungar discretamente. Estou falando até baixinho para você me entender, né? Cochichar, expressar descontentamento. É uma crítica, é uma calúnia velada. O murmurador não é aquele que abre o peito e fala, eu não gosto disso. Não, é aquele que vai semeando, quietinho, ó. É falar em voz baixa, é sussurrar, é resmungar, é cochichar, é caluniar discretamente, né? O murmurador, ele não fala de peito aberto, ele é covarde, né? Ele não chega na pessoa e fala, olha, eu não gostei disso que você fez. Ela vai semeando, sabe? Discretamente. Olha, sabe aquela pessoa lá? Aquela pessoa, todo mundo fala bem dela, mas ela não é boa, não. Isso aí não está certo. Ué, mas você tem alguma prova? Não. Então por que você está falando do outro? Por que você está reclamando? A pessoa murmuradora, ela está todo mundo lá na festa da família, ela começa a soltar. Mas a mãe dá mais dinheiro para o outro irmão e não dá para mim. Tá vendo? Essa carne sempre está mal passada. Sempre tem um motivo para reclamar, né? O murmurador sempre vai achar um motivo para reclamar. E o grato, a pessoa grata, sempre vai achar um motivo para louvar. Porque sempre na sua vida você vai encontrar esses dois motivos. Eu posso louvar por esse dia ou eu posso reclamar por esse dia. Eu tenho ambos os motivos. Só que o reclamar, ele vai atraindo essa maldição, essa murmuração, né? Esse falar baixinho, esse caluniar. Pode ver o caluniador. Raramente o caluniador vai ser um caluniador público.
Geralmente ele é discreto, ele é murmurador, ele vai semeando desconfiança com relação à integridade do outro. Ele tem alguma prova? Muitas vezes não. Ele tem algum fato? Muitas vezes não. É porque talvez ele não entende ou não gosta, então ele vai semeando, sabe? Cochichando discretamente. Isso é uma praga. Isso se espalha de uma maneira, o Padre Jonas falava muito isso para nós, tem até um documento interno da Canção Nova que ele fala murmuração nunca mais, né? Isso vai se espalhando numa instituição, isso vai se espalhando numa família, isso vai se espalhando numa paróquia, numa igreja, numa comunidade, e faz um mal, sabe? Então, a murmuração, ela é o alimento da ingratidão. E a memória é o alimento da gratidão. Olha, nós estamos começando um novo ano. Sinceramente falando, olhe para a sua vida em 2025. Talvez você chegou no final do ano falando, nossa, mas faltou isso, mas faltou aquilo. Mas para de olhar para o que faltou e olha para o ano passado. Eu tenho certeza que você terá muitos motivos para agradecer a Deus. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus do ano passado. E não foi um ano sem problemas, sem dificuldades, sem retrocessos. Às vezes a gente quer andar 5 passos para frente, a gente anda 6 para trás e recomeça. É a vida humana. Padres, missionários, todos nós. Mas eu e você temos motivos para louvar a Deus. Padre, mas eu não encontrei a pessoa certa ainda. Mas pelo menos você não encontrou a pessoa errada também, já é muito bom. Né? Porque acontece muito, eu estou te falando como padre, que houve milhares de pessoas. Mas eu ainda não consegui tal coisa, mas você conseguiu outra. Mas eu passei por tal dificuldade. Essa dificuldade está te preparando para tudo que Deus tem para te confiar. Antes de Deus te preparar, te dar uma grande bênção, entenda a metáfora que vai pesar, né? Pesar. Existem bênçãos que são maravilhosas, mas existe um peso da bênção, do novo tempo, da realização de um sonho. A pessoa quer tanto casar e quando ela casa, ela vê que a chapa também ferve do lado de lá. Tem dificuldades, tem o dia a dia, tem problemas. Existe uma frase bonita em inglês que eles falam, né? New levels, new devils. Novas fases, novos demônios, novos problemas. Então, Deus está te preparando e preparando a sua musculatura emocional, afetiva, espiritual para você sustentar o peso da bênção que Ele vai te dar. Então, não aconteceu, mas você aprendeu. Você superou, você conviveu com coisas que você antes não era capaz de conviver. Então, tira esse medo, agradece a Deus e confia, porque se Ele cuidou do ano passado, do retrasado, do 10 anos atrás, Ele vai cuidar do amanhã. Então, na Bíblia está escrito, Deuteronômio 8, não precisa ler, só estou citando para fundamentar biblicamente. Lembra-te, não digas, a minha força me deu isso, mas lembra-te do que o Senhor fez por você. Deuteronômio 8, do 2 ao 18. Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se permita esquecer dos benefícios de Deus. Você sabe que eu gosto muito de contar meu testemunho, a minha história de vida? E muitas vezes as pessoas falam, fulano conta o testemunho para abençoar os outros, para dar força para as mães. Não, eu conto meu testemunho em primeiro lugar para mim mesmo, você sabia? Porque toda vez que eu conto meu testemunho, às vezes eu me emociono, eu lembro de onde Deus me tirou. Eu lembro do que Deus já fez na minha vida. Eu lembro das coisas que eu venci com Deus. Tantas vezes eu já falei pela TV Canção Nova, eu era para estar morto, né? Então, dando o meu testemunho, eu vou alimentando a memória dos benefícios de Deus na minha vida. Eu nunca posso me esquecer de quem eu fui, de onde Deus me tirou, né? Então, lembra-te, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. A gratidão repetida é uma catequese do coração. Você vai repetindo e vai se tornando um modo de vida, sabe? Então lembra. A gratidão nasce quando eu pratico a memória espiritual, né? E é preciso recordar graças concretas, não só graças abstratas. Obrigado, Senhor, porque nesse ano passado eu aprendi isso. Eu cheguei aonde eu não acharia que eu ia chegar. Eu conquistei o que eu não consegui, que eu achava que não conseguia, que não seria capaz de conquistar. Obrigado, ainda não é perfeito, mas o Senhor está fazendo, não é? Então, é preciso alimentar isso. E veja bem, eu acho interessantíssimo, se você presta atenção em alguns dos milagres que Jesus fez, vamos dizer aqui da multiplicação dos pães. João 6,11, não precisa ler, só estou citando, e Mateus 14,19. Ali a multiplicação dos pães. Como que Jesus começou esse milagre? Ele pegou o que o povo tinha, que era pouquíssimo. Existia uma multidão. 5 pães e 2 peixes. O que ele fez?
Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Você que conhece de Bíblia. Vocês sabem, minhas irmãs e irmãos? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez antes de... Não precisa olhar com essa cara de desconfiado, não. Agora o padre me lascou, não é isso? Você sabe o que Jesus fez antes de multiplicar os pães? Qual foi a primeira coisa? A Bíblia diz, ele deu graças. Eucaristia, ele deu graças. Pegou o pão, mas era tão pouquinho. 5 pães, 2 peixes para tanta gente, mas ele começou dando graça. Ele não começou falando, ó, senta aí, vamos comendo aí, faz o seu pedido, quer ketchup, quer maionese, não. Ele simplesmente começou dando graças ao Pai. Senhor, eu te dou graças por esse pão, te dou graças por esse peixe. Sentem-se. Depois ele falou, sentem-se. E aí sim, veja bem, olha a lógica, a gratidão precede a providência. A gratidão precede a abundância. Jesus começou dando graças, depois ele multiplicou os pães. Às vezes você quer a providência de Deus, você quer a abundância, mas você não está agradecendo antes. Antes da providência vem a gratidão, e sem gratidão não tem providência. Jesus começou dando graças, pegou o pão e o peixe, que era tão pouquinho para a necessidade deles, né? Mas ele deu graças. Talvez hoje o que você tem para a sua necessidade é pouco, padre. Eu precisava de mais dinheiro, eu precisava de mais paciência, eu precisava de mais amor, eu precisava de mais santidade, eu precisava de mais virtudes, eu precisava de mais talento para fazer essa tarefa que eu tenho, que é tão exigente, padre. Olha, comece com a ação de graças, comece louvando a Deus, comece agradecendo a Deus, porque, repito, a gratidão precede a providência, ela vem antes da providência. A gratidão gera a providência e é o gatilho que starta, que gera a abundância. Jesus começou dando graças para nos dar uma lição. É na gratidão, é no dar graças, é no louvar, no louvor, né? Que começa a lógica da providência de Deus a agir. Mesmo que você não tenha o suficiente, agradeça hoje a Deus pelo que você tem. Porque é na gratidão que o milagre acontece, é na gratidão que a providência de Deus, que as portas da providência se abrirão na sua história. E mais, dar graças não é pagar a Deus, né? Eu tenho que pagar a Deus o que Ele me deu, não, é reconhecer que Ele agiu, é reconhecer o amor dEle por você. Diz a primeira epístola de São João que Ele nos amou por primeiro. Então, é reconhecer. Qual que é a resposta de um coração grato, diz o Catecismo da Igreja Católica? Qual que é? O culto. A missa, a liturgia, o louvor. A resposta de um coração grato é o culto. Então, quem não vai à missa, quem não vai ao culto, quem não reza, é um ingrato. É um devedor diante de Deus. Sabe? Por isso que a missa, que é o maior sacrifício de louvor que existe, né? A Eucaristia, é muito importante. Não ir à missa nos domingos, nos dias santos, é pecado mortal. O cristão católico que não vai e morre nesse pecado pode ir para o inferno. E eu fico admirado, tem muito católico que trata a Semana Santa como um feriadão prolongado. Não é um feriadão prolongado. Claro, você pode descansar, pode ir para aquele resort, se você pode, ótimo. Mas já se informa, onde tem missa? Qual é a paróquia mais perto? Viva a Semana Santa. Na sexta-feira da Paixão, observe o jejum, não é? Ser católico é o quê? É preciso viver a ação de graças maior que é a missa, que é a Eucaristia. Então, concluindo essa reflexão, quais são os principais inimigos da gratidão? E o que mais alimenta a ingratidão? Em primeiro lugar, a murmuração, né? A boca reclama porque o coração esquece os benefícios de Deus. Então, a murmuração, o reclamador, é um ingrato, é um devedor diante de Deus. E mais uma vez eu digo, a reclamação constante, a negatividade gera uma maldição, isso é bíblico, leia o livro do Êxodo. E a gratidão, como eu já falei, precede a abundância, vem antes, abre as portas da providência de Deus, do cuidado de Deus, da abundância, não é? E o que mais alimenta a ingratidão? O orgulho, a autossuficiência, o confiar na sua própria força. Porque quando você confia demais na sua própria força, vai chegar uma hora que você vai ver que a sua força é limitada. Eu não consigo. E se você confia só em você, essa percepção da sua impotência vai gerar o quê? Ingratidão, tristeza, frustração. Mais uma vez eu repito, olha, talvez a sua tarefa, a sua missão é maior do que você. A gente como padre, né, se tem algum irmão sacerdote me acompanhando, vai concordar comigo, nós temos uma missão que é maior do que nós. Eu tenho uma missão que é maior do que eu.
Humanamente falando, eu não tenho condições. Mas é preciso viver a linguagem da vitória, que é a gratidão. Te agradeço, Senhor, porque quando o Senhor me escolheu, o Senhor já me capacitou, mesmo sabendo quem eu sou, né? Às vezes vai passando o tempo e você vai descobrindo, nossa, mas eu sou tão fraco nisso, tão fraco naquilo. Olha, Deus não é um marido iludido, não. Ele sabia de quem eu era quando Ele me escolheu. Para ser o sacerdote, no caso, né? Então, Ele que sabe quem eu sou, que sabe quem você é, vai nos dar as condições de viver a nossa vocação. Você no seu matrimônio, eu no meu sacerdócio, você vivendo a sua vocação, seja ela qual for. Então, se você olha só para você, com esse orgulho e com essa autossuficiência, você vai se amargar, você vai se entristecer, você vai reclamar, porque você é impotente para muita coisa assim. Então, a soberba é uma coisa que mata a gratidão. E a gratidão protege contra a soberba espiritual, né? Protege contra a soberba espiritual. Então, agora já estou caminhando para o fim, mesmo, né? Então, o que é preciso? Memória dos atos de Deus, verbalizar os benefícios de Deus. Você sabe que eu gosto muito, eu tenho feito muito isso na ação de graça das missas, né? Hoje cedo eu já celebrei a missa, bem cedinho, só estava eu mesmo na minha casa, não tinha nenhuma missa fora, bem cedinho. E eu acabei a ação de graças, a comunhão, né? Ajoelhei ali, fiz a minha ação de graças e eu fui nomeando verbalmente os benefícios de Deus. Eu gosto de falar, assim, às vezes na oração, para mim, o meu ouvido ouvir, né? Para eu me ouvir, e aí o meu cérebro entender, racionalizar aquilo e guardar, né? Na forma de memória, emoção dentro de mim. Eu fui dizendo, Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado por todas as coisas que o Senhor me concedeu fazer, obrigado por aquilo que ainda não foi feito, mas que o Senhor vai me dar a graça de fazer no seu jeito, no seu tempo. Isso faz tão bem, verbalizar, né? Obrigado por isso, por aquilo, obrigado pelo meu filho, obrigado pela minha casa, obrigado por tal realidade, obrigado porque eu não sou quem eu deveria ser, mas eu também já não sou quem eu era, né? Eu ainda não sou o padre que eu gostaria de ser, mas eu também não sou o padre que eu era no começo do ano passado, eu posso reconhecer. Devo reconhecer, porque Deus vai trabalhando, gente, silenciosamente, Ele vai nos fazendo crescer, amadurecer, né? Então, verbalizar. Santo Agostinho dizia que o louvor é a linguagem da criatura. O que ele queria dizer com isso? Porque quem se reconhece como criatura, reconhece que é sempre um recebedor do Criador, né? Que recebeu a vida, que recebeu a respiração, que recebeu tudo mais, né? Então, Santo Agostinho dizia, se o coração humano foi feito para Deus, quando ele agradece, ele retorna ao seu princípio, né? Ele retorna à consciência da sua condição de criatura, e que há um Criador que deu todos os dons, né? Então, a gratidão, dizia Santo Agostinho, é a ordem do amor, é amar o doador acima dos dons do doador, né? É amar o Criador acima das criaturas. Talvez você está amando mais os dons do que o doador, mais as criaturas do que o Criador, né? Então, Santo Agostinho dizia que o louvor, ele coloca o nosso coração na ordem certa do amor, né? Amar primeiro o doador, amar primeiro o Criador do que o dom, do que a criatura, né? Então, não é só dizer obrigado, mas é colocar Deus no centro da vida, Deus no centro das prioridades, Deus no centro da mente, das escolhas, né? Da visão. E olha, o que São João Crisóstomo dizia, doutor da igreja, fantástico. A ingratidão torna o ser humano cego para o bem recebido. E pior, o torna incapaz de ver novos bens, tá? A ingratidão nos torna cego para ver os bens que Deus já nos deu, cegas. E ela nos torna incapazes de ver novos bens. Olha só que forte isso aqui, né? E por fim, São João Crisóstomo dizia, a gratidão é o remédio contra a tristeza e contra a avareza, porque ela treina o nosso olhar para ver a ação de Deus. A gratidão é um remédio contra a tristeza. Você que está triste, em depressão, muito respeito à sua situação, mas reage, começa a louvar. Você vai ver que mesmo no meio desse emaranhado de tristeza, uma alegria vai surgir no seu coração. Reaja diante do vitimismo, da tentação do vitimismo, né? Do conformismo, não louve. É um remédio contra a tristeza, contra a avareza. Ela treina o nosso olhar, né? Ela treina o nosso olhar para ver o que Deus está fazendo, porque Deus está trabalhando. O mal trabalha, gente, mas Deus trabalha muito mais. Existe sim a escuridão, existe, mas a luz é muito mais forte, sabe?
Você não vai pegar uma insolação se você ficar na luz da lua, mas diante do sol, se você ficar no horário forte, você pode pegar até uma doença de pele, porque o sol é muito mais forte que a lua. A lua é uma estrela que reflete a luz do sol. Então, para dizer que a luz é muito mais forte que as trevas, né? Então, confia em Deus, ainda que você não veja, Ele está trabalhando, Ele ama você, Ele está cuidando de você. E eu sinto que o Espírito Santo já está visitando muitas mentes agora nessa manhã, mentes que estavam sendo atacadas por pensamentos de desconfiança no amor de Deus, por pensamentos de ingratidão, por pensamentos de inferioridade, derrotismo, conformismo. O Espírito Santo liberta a sua mente agora agitada, é você mesmo. Sua mente que estava sendo tentada pelo conformismo, pelo vitimismo, pela tristeza, mentes tristes, agitadas, frustradas. Você se sente incapaz, o Senhor hoje está libertando a sua mente, o seu coração e dizendo: eu te capacito, me agradece, me louve, que eu farei o restante. É no louvor que Deus habita. Quando você louva, Ele te cura, Ele age. O louvor é a arma para vencer o mal, para vencer a tentação. Eu sinto que o Senhor está curando também uma mulher chamada Amanda. O seu coração tem andado muito triste, muito frustrado por coisas que você perdeu, por coisas que você descobriu na sua vida, no seu casamento, mas o Senhor está libertando você, filha. Está dizendo: é hora de recomeçar, de levantar, eu estou contigo. O Senhor também me dava uma imagem de um coração perfurado, assim, por muitos espinhos. Pessoas com o coração muito ferido por mágoas, decepções, tristezas, frustrações, traições. Deixa o Senhor curar o teu coração. O Senhor já está, pelo Espírito Santo, curando o seu coração. Deixa Ele trazer cura, trazer remédio para essas cicatrizes, para essas feridas. Pessoas também ansiosas, com pressa. Não tenha pressa, o que é de Deus está a caminho, vai chegar. Essa impaciência o Senhor está tirando do seu coração. Uma pessoa que você sente que você caiu num buraco e não consegue sair. O Senhor está te dizendo: me busque na oração, no louvor, na gratidão, eu vou te tirar. Comece com uma boa confissão dos seus pecados, eu vou te tirar desse buraco. O Senhor também está tocando uma pessoa que você sofreu um acidente no finalzinho desse ano e você está em casa. Assim, existem machucaduras, lesões sérias, sobretudo nas pernas, dificuldade de andar. Você nem sabe se você vai andar de novo. E o seu coração começou a ser tomado de uma ingratidão, uma tristeza, uma amargura. O Senhor está visitando você e dizendo: me louve. O seu destino está nas minhas mãos. A última palavra é minha, não é só da medicina, é minha, diz o Senhor. Confie em mim, olhe para mim, seja uma pessoa de louvor. Eu posso fazer o impossível para você. Pessoas doentes fazendo tratamento, o Senhor está te dizendo: me louve, nessa situação eu estou contigo. É o louvor que vai te dar força para em cada dia combater essa doença, lutar contra esse mal. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade, mesmo que me falte as palavras, mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras,
mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Declare isso, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. E nós queremos te louvar, Senhor, por mais um dia de vida. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque hoje nós tivemos a oportunidade de acordar, o Senhor nos concedeu mais um dia. Nós te louvamos pela saúde, nós te louvamos porque estamos aqui. Bendito seja o teu nome agora e para sempre, ó Deus. Nós temos tantos motivos para te bendizer, para te glorificar, para te colocar no centro da nossa vida, com louvores, com honras, porque tu és digno, somente tu és digno. Tu és o Senhor da nossa vida. Conceda-nos a graça de viver isso todos os dias, Senhor. Porque até para te louvar, até para ter um coração grato, nós precisamos da tua graça. Nós somos necessitados da tua bênção todos os dias da nossa vida. Conceda-nos um tempo novo, um ano cheio de louvor da nossa boca. Que ao invés de nós murmurarmos, nós possamos nos lembrar na hora de murmurar: não, eu sou chamada ao louvor. Eu quero ser uma pessoa grata, eu quero ter um coração grato. Conceda-nos, Senhor, a graça de colocar em prática essa partilha do dia de hoje. Que não fique somente mais um momento emocionante, bonito com a palavra, mas que nós coloquemos em prática na nossa vida. Por isso nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos. Santo é o seu nome. Obrigada, Senhor, por tudo. E como eu gosto de dizer que as palavras sempre convencem, mas são os testemunhos que nos arrastam, não é, Flávia? Então a Flávia vai trazer os testemunhos para nós, um testemunho, porque hoje o nosso programa, mais uma vez, é curtinho, porque graças a Deus nós estamos dentro de um acampamento que é a Revolução Jesus. Então ainda dá tempo de você se organizar, correr para cá, participar. Você que de fato não conseguir vir, pode acompanhar pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Flávia, qual é o testemunho que Deus inspirou o seu coração para esse momento? A Elisângela estava falando, estava falando de não ser só uma coisa abstrata que a gente ouve, não leva para a vida. Então, eu quero dar uma sugestão aqui para ti. Você poderia, muito interessante, eu faço isso todas as noites, antes de dormir, o cristão precisa fazer o exame de consciência, né? Pedir perdão pelas coisas do dia que não foram boas, examinar. Mas antes de dormir, toda noite, te retire 3 motivos de gratidão ali para você fazer, nem que seja por 5 minutos, uma oração de louvor. Senhor, obrigado por isso, por aquilo outro. É uma prática concreta que vai te fazer muito bem, porque nós temos muito mais que 3, mas o melhor inimigo do bom é o ótimo, né? Então vamos começar com 3 e a gente vai aumentando no processo, né? E eu vou condensar 3 em 1 aqui também, tá, Elisângela? O nosso tempo pede. Olha aqui, ó, gente, no nosso Instagram, a Clara diz assim: sabe quais são os meus motivos para agradecer todos os dias? Ter vocês do Sorrindo para a Vida. Quão bem me faz na luta, na perda do meu esposo, em todas as minhas, todos os meus desafios. E ela diz, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E os 3 testemunhos, eles caminham muito juntinhos, porque olha aqui, ó, tem uma aliança aqui, gente, dessa querida, ela, Maria Cecília do Nascimento, e ela diz, eu vim na Canção Nova, nesse território santo, estou pisando neste lugar para trazer o restante do meu matrimônio. O marido dela veio a falecer e ela diz que ama, assiste a Canção Nova todos os dias. Tá aqui, minha linda, o seu testemunho de fé, o seu testemunho de gratidão. E tem mais 2 alianças aqui, também de uma história de vida. Essa querida, ela conheceu a Rádio Canção Nova, o nome dela é Adriana, 45 anos. É bonito nome, hein? Nossa. Lá da Bahia. E ela conheceu a Canção Nova quando era menina, ainda com a sua avó. Começou a sintonizar a Canção Nova. E o tempo foi passando através da antena parabólica. É muito antiga a história dela com a Canção Nova. Ela se casou, o marido dela é uma pessoa muito difícil, mas ela nunca deixou de acreditar. No final das contas, ele se confessou, fez uma experiência com Deus e o que ajudou ela a superar
todos os desafios com relação ao seu esposo e ao luto, foi também a Canção Nova. Muito obrigada. 3 sinais de gratidão aqui, olha, 2 muito concretos. Isso ajuda a Canção Nova, faz com que a evangelização ela aconteça. Muito obrigada, Deus abençoe. E não se esqueça de passar lá no nosso site, loja.cançãonova.com, porque nós estamos na Semana da Gratidão. Semana da Gratidão, e olha que Tem bonito. frete grátis. Eu falo o tempo inteiro, né? O Espírito Santo de Deus concretamente Tudo. conduz a Canção Nova em todo o tempo e de forma concreta que eu não Sorrindo para a Vida. Veja, Padre Adriano nem imaginava quais os testemunhos que a Flávia ia ler hoje. E ele E trouxe nem o essa começo do programa. Oi? Como foi? Você contando a sua história, nós falamos, toda a condução. O Espírito Santo, sempre quando eu sento aqui, eu penso, o Espírito Santo de Deus vai falar. Tem uma linha que ele vai conduzir o programa. Verdade. E é assim que acontece, porque a Canção Nova é feita assim, nas mãos de Deus o tempo inteiro. E nós louvamos a Ele por isso. E louvamos também a Deus, porque a Flávia hoje está se despedindo aqui da missão de Cachoeira Paulista, gente. Até a próxima, minha gente. Espero vocês lá em São José dos Campos. 95.9 é a Rádio Canção Nova. Eu espero vocês estarem na sintonia lá todos os dias pela manhã. E já falei, no nosso Cerco de Jericó, estaremos também na nossa casa de missão lá de 26 de janeiro a 1º de fevereiro. Quero encontrar vocês na missão Canção Nova e, é claro, na missão de evangelizar. Obrigada a toda a equipe técnica, a todos da TV Canção Nova, os diretores, produtores. Meu Deus, vocês me ajudaram, me ensinaram muito aqui na TV Canção Nova, no Sistema Canção Nova de Comunicação. Não é somente rádio, TV, YouTube, não, nós somos um sistema e eu fiz parte deste sistema, trabalhei em diversas realidades e tenho a graça de hoje dizer obrigada a você, sócio, porque você fez essa missão acontecer e sustenta aqui, ó, todos os nossos colaboradores, todos os missionários, núcleos segundo elos que aparece que não aparece na missão de evangelizar. Deus abençoe, Deus lhe pague e nos encontraremos na missão da Canção Nova, nesse tempo em São José dos Campos e em outros lugares. Flávia, só uma correção, você não fez parte, você faz. Sim. Você está indo para a rádio, mas você continua. Eu quero pedir a todos, vamos dar uma salva de palmas pela entrega do nosso irmão, pela doação, sempre com esse sorriso, sempre com uma disposição incrível no coração para servir a Deus. Conheço a Flávia já há algum tempo, nós já falamos aqui. Não fala quanto tempo, não, porque De a gente vai entregar, né? E a última irmã Nós do 3, né? No mesmo tempo em São Moramos Paulo. na mesma missão, justamente. Tempo maravilhoso, graças a Deus. Gente, ser Canção Nova é bom demais, você não tem noção. Se você ainda não é, mas se você já é, você tem noção sim. E a Bruna, falamos do Sistema Canção Nova de Comunicação, mas a Bruna agora vai trazer uma outra novidade. Eu quero puxar uma sardinha para a gravadora, mandar um abraço para meus irmãos lá, os colaboradores da gravadora, mas falar também do lançamento da Bela Penck, que foi lançado no dia de ontem, a música Passos. Então você pode aí entrar em todas as plataformas digitais, no YouTube Música Canção Nova, e ouvir a música da Bela, que é esse lançamento belíssimo da nossa gravadora Canção Nova. Olha que A bênção. música da Bela é bela? Da Bela é Bela. Belíssima. Muito Que bom. coisa boa, né, Padre? A Canção mesmo. Nova, ela é muito extensa, ela não para. Graças a Deus, é gravadora, Clube da Evangelização, Sistema Canção Nova de Comunicação. Temos também as obras sociais da Canção Nova, que é uma grande bênção para nós. Eu toco diretamente, estudei ano passado no Instituto, fazendo curso técnico, meu filho estuda também. E quantos de nós somos beneficiados pelas obras sociais da Canção Nova? Mas tudo isso é sustentado por uma campanha que, graças a Deus, nós chegamos a 21% Louvado nesse seja mês de janeiro. Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Gente, mas olha, nós subimos de ontem para hoje 4%, foi bom. Mas a nossa meta é 4,9%, tá bom? Então, vamos arredondar isso para 5, né, Sapo? Vamos arredondar. Deus é generoso, o povo também é. Não, 4,9 não, 5 por dia, Gratidão 5%. gera generosidade. Gratidão vai gerar generosidade. Então, ó, eu agradeço demais, né, Eli? A gente agradece pelo 100%, né, 103%, acho que foi, não foi? 103%? Quase que eu ganhei a força, hein, Paulo? 100%. Foi 100%, né? Quase que eu Foi. ganhei. Passou, eu bateu nas ganhei cartas. 103 e ele 101. Quase. Então, Deus é bom para ninguém, né, ter que pagar para o outro. É 100% redondo. Mas foi maravilhoso, agradecemos a você. Mas olha, começamos já outra luta. Janeiro não é fácil para ninguém, mas ajude essa obra, não pode parar. Não deixe para amanhã, não. Obra, algo concreto, faça agora, convide outras pessoas para ajudar, né, Elisângela? Para que nós continuemos essa missão de evangelizar. Olha, Padre, todo mundo tem um grupo de
no WhatsApp, em diversos. Uns milhares, né? Uns milhares. Não consegue nem muitas vezes administrar, responder, ver, né? Eu saio de 2 por dia para eu continuar sobrevivendo. O senhor não confere 2 por dia, o senhor já está saindo, né? Então, nesses grupos aí, você pode utilizar para ajudar a Canção Nova. Você pode fazer um print, você pode ir lá também no Instagram, compartilhar. Pode ir no YouTube pegar esse programa aqui, gente, que já o programa vai estar lá inteiro. Também vai ter a parte da partilha do Padre Adriano e enviar para as pessoas dizendo: essa obra precisa de você. Ajude a Canção Nova a continuar evangelizando, porque teve vezes, padre, que eu até já vi algumas pessoas perguntando: mas são tantos sócios, não acaba, não? Né? Não dá, não completa a quantidade? Sim. Não completa, porque, infelizmente, muitas pessoas, por necessidade... Começam, e a obra cresce. A obra cresce, e também tem muita gente que começa, vou ser bem honesto, né? Tem muita gente que começa e não continua, né? Começa na empolgação. Então, para tudo precisa compromisso e disciplina, né? Até para ser uma pessoa que ajuda a obra da evangelização, né? Então, é interessante que em outros países, teve um outro país no qual nós estávamos, e a gente falava, né? A linguagem que usava era: seja um sócio fiel. Aí as pessoas daquele país se ofenderam: mas se eu sou sócio... Eu sou fiel. Assim, mas aqui a gente tem que falar, né? Seja um sócio fiel, porque se a pessoa se associa, ela esquece, né? Então, claro, né, a gente agradece, mas vamos lá, vamos para cima, vamos junto, vamos nos comprometer para a gente evangelizar. E a sua fidelidade, ela gera, gente, evangelização diária. Olha que bonito. A Elisângela falou do padre pregando e tudo. Eu mesmo fui anotando várias frases aqui. Falei: meu Deus, eu vou assistir esse programa novamente, porque que dimensão da gratidão com uma frase. E olha essa querida aqui, a Amanda Nunes, ela mandou bem assim: hoje o Senhor foi categórico. Amanda, como Deus é incrível e fala pessoalmente com você. Ela dizendo, né? Obrigada por ser, ela diz ao Padre Adriano, por sua escuta sensível e alinhada de Deus. Obrigada pelo seu coração disponível inteiro em seu sim, seu ministério e toda a sua entrega. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua história de amor a Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Sempre acompanho Sorrindo para a Vida. E eu anoto, mas hoje Deus falou pessoalmente comigo. Estou impactada. Ela é a Amanda da Palavra de Ciência, então. Agora caiu a ficha. Com o tamanho do amor e da misericórdia de Deus por mim. E é isso mesmo. Que palavra. Isso que ela falou comigo pessoalmente, agora eu entendi. Muito bom, Amanda. Exatamente. Gente, eu quero, agradecer demais a Flávia mais uma vez. Então, gratidão a você, minha irmã, já que a palavra, a nossa semana é essa e a partilha também. Gratidão à nossa diretora Sidna, à nossa produtora ali, a Giovana, todos os nossos cinegrafistas e a todos aqueles aos quais estão envolvidos na transmissão deste programa. Gratidão a você e gratidão à família Canção Nova. Gratidão, Sapo, gratidão, Bruna, ao senhor Padre Adriano. Muito obrigado. Que veio nos ajudar a lembrar, a viver cada dia mais, esse ser grato a Deus por tudo que nos acontece, porque Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. É verdade, Elisângela. Padre, como nós temos a honra de ter um sacerdote que hoje quero pedir a bênção e a bênção de envio para Flávia. Claro, bênção de envio. Quero dizer que a Flávia foi minha formanda, uma menina muito especial. Menina, né? As duas aqui, né? Foram minhas formandas em São Paulo. Muito especial. Então, que Deus abençoe, filha, na sua missão, você e seu esposo. Tá bom? Amém. Essa bênção é para você de envio, para a nossa missão da Canção Nova de São José. Um abraço ao Padre Edson, muito querido, que está indo para lá, meu amigo. Estamos te esperando lá no aniversário. Sim, eu preciso ir lá celebrar isso esse ano. E sobre todos vocês que acompanham, que desse permaneça hoje e sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nós falamos muito aqui da Flávia, mas graças a Deus ela não é sozinha, né? Casada com o Christian, um irmão extraordinário. Sou fã, meu marido também é muito fã dele. É um irmão muito fraterno. Que Deus te abençoe também, Christian, nessa nova missão. Se Deus quiser, nos vemos por aí. E para você, um dia lindo, sorrindo para a vida e permitindo que a Revolução Jesus aconteça no seu coração. Eu vivo só pra te adorar, em espírito e verdade. Eternamente vou te amar.